fracassados ou fracos na fé, que foram levantados ou suscitados de uma maneira repentina para resolver algo momentâneo, mas isso no período, no contexto aí, a história dos juízes. E por último, nós temos a apostasia. O que nós entendemos por apostasia? No se afastar da fé, fugir da fé original. E qual era a fé dos israelitas, dos judeus que estavam entrando na terra e tomando posse da terra de Canaã? Era a fé na lei mosaica, era a fé na lei de Deus dada por Moisés, lá na planície do Sinai. Eles estavam deixando aquilo que diz lá nos 10 mandamentos, no decálogo, que devemos adorar somente a Deus, que devemos não cobiçar o que é do próximo e tudo mais. E uma regra básica que não podia fugir dela, que era fugir da idolatria na terra de Canaã, junto dos cananeus. Eles estavam indo após a outros deuses. Isso tudo vai ser relatado no livro de Juízes. Qual a importância, amados, de dividir por período, para facilitar o entendimento? Então, quando for estudar, você também, você que já leu, amém, vai ler de novo, que bênção. Divide lá o texto, o livro, que vai facilitar a sua leitura e também a sua compreensão do livro do Juízes, amém? Então, é um livro que pode ser compreendido. Na esfera de ação, nós temos aí aproximadamente 350, 450 anos, ok? Isso no período antes de Cristo, que vai desde a morte de Josué até o início da monarquia, através dos reis. Então, o período é justamente, conforme diz o texto que lemos em Josué 17:6, no período onde não havia reis sobre Israel. Havia reis nas nações vizinhas? Havia. É tanto que o povo de Israel diz: ô Samuel, as nações vizinhas têm reis, nós não temos, nós também queremos um rei. Mas até que um rei fosse levantado sobre Israel, eles ficaram na liderança dos juízes, justamente por causa do quê? Da decadência espiritual. Se eles ficassem firmes na lei mosaica, eles não precisariam de juízes, porque Deus governava sobre Israel. É o que nós chamamos de teocracia, governo de Deus. Mas o povo olhava para os deuses cananeus, que tinha lá feito, de esculturas, de vários elementos materiais utilizados. E eles não podiam apalpar, assim como os cananeus apalpavam, tocavam os seus deuses. Eles iam após os outros deuses. Então Deus levantava juízes. Ou seja, esse período aí, de 350 ou 450 anos, é o período que nós colocamos como um período onde se deu este livro histórico, que é o livro de Juízes. Interessante, amados, que ainda perceber nesse ponto aí, que nós vamos ver que é um período assim, que para alguns, matematicamente, parece que a data não bate. Por quê? Porque vai se falar de vários juízes, e vai se falar dos anos que cada juiz vai liderar sobre o povo. Só que nem todos os juízes lideraram sobre todo Israel, que nós chamamos de confederação das tribos, das 12 tribos de Israel. Vai ter juiz, um exemplo, que vai liderar só sobre a tribo de Benjamim. Nesse mesmo período, uma outra tribo de Judá, por exemplo, tem um outro juiz. Mas tem um período da história que um juiz vai liderar as 12 tribos de Israel. Porque em cada tribo havia o quê? Os chefes das tribos, havia os patriarcas que lideravam. Mas devido a uma decadência espiritual, era necessário alguém ser levantado, um juiz. Como eu já disse, não é alguém para julgar, como nós conhecemos nos dias de hoje. É alguém para liderar, é alguém para estar à frente. Amém, irmãos? Então é o que nós vamos ver nesse período aí escrito. E mais um destaque que eu quero reforçar aqui nessa noite, são esses povos, os cananeus, diversos povos. Lembrando que essa descendência que vai habitar na terra da Palestina, que vai se chamar Canaã, são os descendentes de Noé, através de Cã, ou Cão, que vai dominar essa terra. É uma terra muito fértil, que mana leite e mel. Lembrando que o povo de Israel havia saído da onde? Do deserto.
e vai habitar onde? Numa terra frutífera, maravilhosa. Quando eles olham para os cananeus, com aquela terra maravilhosa, e dizendo que o Deus deles dava aquela agricultura maravilhosa, dava aquele ar de mana, leite e mel, aquela terra que eles desfrutavam, o que os israelitas, muitos deles pensaram? Então vamos adorar esses deuses. Porque se nós adorarmos esses deuses, conforme esses povos adoram, nós teremos uma agricultura maravilhosa. Nós teremos um plantio maravilhoso. Então, por isso, eles vão habitar junto com esse povo aí. Aí tem os deuses, vários deuses que eles adoravam, os cananeus. Só queremos destacar alguns aqui nesta noite, amém? Você pode, em um outro momento, pesquisar, e você vai encontrar diversos deuses dos cananeus. Um deles aí é Baal-zebub, Astarode e Moloque. Rapidamente, cada um deles aqui. Baal-zebub é o senhor das moscas, um dos deuses dos cananeus. Justamente, que fala sobre aonde que os idólatras, né, os pagões, adoravam esse Deus aí, o Senhor das moscas, como se fosse um Deus que dava condições para que o povo ficasse livre das pragas e tudo mais. Parece um Deus que você e eu jamais seguiríamos nos dias de hoje. Como diz um grande professor de escola dominical, os deuses hoje são os mesmos, só mudaram os nomes, só mudaram a embalagem, o conteúdo é o mesmo. Esse é um dos deuses dos cananeus. O outro deus é o Astarode. O que acontece? Esse deus era um deus chamado Deus da fertilidade. É o Deus que dava, digamos, condições para que tudo pudesse crescer, nascer de uma forma maravilhosa. Pare e pense comigo. O israelita, o judeu, chegando numa terra que mana leite e mel, uma terra frutífera. E aí o cananeu diz, olha, a nossa terra é assim por causa desse Deus, do Astarode. Eles, fugindo da lei mosaica, diz, olha, eles parecem que têm razão, porque a terra deles são maravilhosas. Isso tudo vai causar um problema para Israel justamente porque, amados, porque a ordem de Deus a Moisés e também a Josué e a todo o povo é que deveria conquistar todas as terras, não deveria habitar com os cananeus. O fato deles habitar com os cananeus fez com que eles pudessem olhar para os deuses dos cananeus, inclusive esse aqui, Astarode, Deus da fertilidade, e fizesse com que eles quisessem adorar. Como se diz, né, no Novo Testamento, que as más companhias fazem o quê? Nós falamos, não tem nada a ver não. Eu vou habitar com ele, mas não tem nada a ver, porque eu que vou convencer a ele. Por que o pastor, muitas das vezes, ele sabiamente ele diz, irmão, você vai casar? Casa com um crente. Casa com alguém que já é servo de Deus. Facilita a sua vida. Porque, de repente, você casa com alguém que não é crente, e a tendência é você se desviar, talvez. De repente, você pode ganhar ele para Jesus, maravilha, glória a Deus. Mas, se você não ganhar, vai ser mais um que vai estar longe dos caminhos do Senhor. Muitas das vezes, o pastor diz, olha, não vai para tal lugar não, tal circunstância não, porque, de repente, vai te corromper você, e você fala, não, eu sou mais forte. Paulo vai dizer com toda a sabedoria, né? Aquele que está em pé, se cuide, para que não caia. Mais um Deus que eles vão se corromper. E um outro Deus aí é o Moloque, justamente aquele que queria e requeria, segundo se entendia, atos sexuais, sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. Um Deus com corpo humano, mas com cabeça de boi, ou cabeça de leão. Interessante que, para esse Deus aí, tinha que fazer sacrifício de criança, de vida humana. Aí você diz, que absurdo, irmão.
pegar uma criancinha e colocar lá no braço desse Deus, que quando o fogo é aceso, essa criança é recebida como um sacrifício. Só que para eles, os pagãos, no entendimento deles, aquilo agradava ao Deus, e com isso a terra era abençoada. O que eles queriam, eles conquistavam através de agradar o rei. Ou seja, eles tinham vários deuses pagãos. Na medida da necessidade, eles adoravam ou faziam sacrifício, este ou aquele Deus, para ter o que eles queriam em sua terra, a terra de Canaã. Olha que situação. Muitas das vezes a criança, ela era até enterrada, tudo pelo sacrifício. Qual é a questão aqui, amados? Qual é a importância de mostrarmos esses deuses? Que o povo andava de acordo se acreditava que o Deus queria que andasse. Cada vez que Israel ia após outros deuses, os Balaíns, os Astarode, Anatote, qualquer outro deus, cada momento desse que eles iam, eles se desviavam, não só na adoração, mas no modo de vida. Esses deuses pagãos, faziam com que o povo perdesse o senso do que era o amor verdadeiro entre família, entre pessoas, o respeito entre pessoas. A violência tomava conta, a família era desfeita. Não era à toa, não era apenas por acaso que Deus dizia para não adorar outros deuses. Daí que nós falamos o perigo que tem. Quando nós mudamos uma certa ideia dentro de nós, de repente todo o nosso comportamento vai mudar com isso. Se eu digo, por exemplo, que tudo é pecado, eu começo a olhar para uma situação e outra e ver pecado em tudo. Você é uma pessoa até radical. Se eu digo agora que nada é pecado, então eu vou fazer de tudo nessa vida e não há quem vai me dizer o contrário. Então esse povo que estava junto de Israel em Canaã, muitas das vezes fez com que Israel se corrompesse, fez com que Israel adorasse outros deuses, e isso com certeza aborrecia, desagradava ao Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel, e Deus enviava o que sobre o povo? Punição, consequência devido à adoração a outros deuses. Isso acontecia sempre em Israel. Amados, olha que nós temos aí também 7 períodos de apostasia, 7 períodos de servidão a outras nações, 7 livramentos que deu Deus ao povo. Temos aí líderes que Deus usou. Olha, por exemplo, Eude, um dos juízes, que foi um assassino canhoto. Ele usou de uma estratégia, digamos, não muito convencional, não muito ética, para ganhar uma guerra. Ele viu que não poderia lutar de igual para igual. Ele pensou, olha, eu vou criar uma situação que eu vou conversar com o monarca, com o rei inimigo, e ele vai achar que eu não estou desarmado, mas como eu sou canhoto, e os guardas não me revistaram nessa parte, porque eles entendem que é na mão direita e não canhoto, eu vou aproveitar e vou vencer. E foi e matou o monarca, o inimigo de Israel, e chamou o povo e ganhou a guerra. Aí alguém diz, mas Deus concordou com isso? Não, mas uma coisa é Deus dar o livramento ao povo da oposição do inimigo, e outra coisa é a estratégia que se usa, ok? Nós vamos ver vários casos dos juízes, uns agindo conforme sim a orientação de Deus, isto é louvável, e outros juízes que deram a libertação ao povo da escravidão, ou da opressão dos inimigos, de uma maneira não muito correta, que nós chamaríamos de uma maneira não cristã, ou não que agradava na lei de Deus. Vários juízes, Débora, Gideão, Zangá, Otoniel, Gideão, Jefté, Sansão, vários juízes, por exemplo, Sansão, qual era a ordem dele? Podia raspar o cabelo, cortar o cabelo? Não. Nazireu. Eu teria um problema com isso, né? Porque caiu naturalmente, então... Mas Sansão não poderia cortar, a força dele estava ali, não poderia revelar aquele segredo. Por causa, né, da sedução, de se levar por uma mulher que não era
né, correto casar com ela, ele faz o quê? Ele fala, ele revela o seu segredo. Mas foi um grande juiz. Gideão, como nós já falamos, ele foi um líder valente, mas ao mesmo tempo vacilante. Por quê? Antes, na sua casa, havia adoração a Baal. Quando Deus o chama para libertar o povo, uma das coisas que ele tinha que fazer e fez, foi derrubar os postes ídolos a Baal. E daí ele ganhou o nome de Jerubaal, aquele que é contra Baal. No início foi uma vitória. Foi com 32 mil que ele ganhou a batalha. Só os 300, né? Os 300 de Gideão. Os 300 sábios que não recuaram. Os 300 que passaram no critério de Deus. Isso demonstra que Deus precisa de uma grande multidão para vencer. Que Deus precisa de alguém muito sábio para vencer? Não. Nos Juízes está revelado, demonstrado que Deus ele usa os pequenos. Deus usa aqueles que de repente não têm aparência, que vão vencer ou podem vencer, para dar libertação ao seu povo. Contos que já deixaram de ganhar uma grande vitória de Deus, porque ele olha para a aparência e diz assim, aquele de lá não tem nada para me oferecer. E é dele que Deus tem preparado algo para a sua vida. Então esses juízes vão ser levantados por Deus, vão receber a autoridade e o poder através do Espírito, para liderar, para libertar o povo de várias opressões e tudo mais. Amados, olha só que nós temos aí, vários ciclos, ok? O que acontecia? O povo se levantava, amém? O povo estava de pé, vitorioso, liberto dos inimigos, mas o povo desobedecia a Deus. Entrava pelo caminho da desobediência. Em consequência, vinham as dificuldades, o sofrimento. E o povo, vendo a situação, percebendo a situação, se arrependia. E depois do arrependimento, vinha o livramento. Deus levantava um juiz para dar o livramento ao povo. E o povo, muito bem, feliz, tranquilo, novamente. O povo novamente se esquecia de Deus. Aí vai lembrar as palavras do sábio Salomão, né? Mais vale os dias de luto do que os dias de festa. Porque nos dias de luto a gente para refletir, para meditar, para ponderar as situações. Mas no dia de festa, lembra aquele irmãozinho? Que ele estava a pé sem carro, ele orava, Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um carro que eu vou fazer a tua obra. Eu vou evangelizar. Eu vou ajudar o irmão, ajudar a irmã. Aí depois que Deus dá o carro, ele vai para o shopping, vai viajar. Ele esquece da promessa. Deus, se o Senhor aumentar o meu salário, eu vou ajudar na igreja, eu vou ajudar em missões. Aí Deus aumenta, dá um salário melhor para o irmão. O irmão fala, não, agora eu tenho que comprar um presente novo, um presente bom para o meu filho. Tem que levar minha esposa, tem que agradar ela, tem que levar ela para o shopping, tem que viajar. Não que isso é pecado, amados. Mas o que mostra muitas das vezes, o que está aqui nesse livro dos Juízes, que quando o povo estava bem, muitas das vezes ele esquecia, o povo esquecia de Deus. Ou seja, acontecia a apostasia. Depois da apostasia vinha o que, amados? Punição. Deus integrava o povo de Israel na mão dos inimigos, na mão das nações vizinhas. Aí eu pergunto, Deus é um Deus de amor? Mas Ele também é um Deus de justiça. Como Deus de justiça, nós não podemos fazer o quê? Obedecer aqui e daqui a pouco desobedecer. No livro dos Juízes nós vamos ver que o povo deveria obedecer como obedecia, mas não deveria se esquecer de Deus, como muitas das vezes se esqueceu. Por quê? Porque estava tudo bem. E os deuses estavam lá junto com eles, e eles adoravam outros deuses. Então, em várias etapas do livro de Juízes, nós vamos ver justamente isso, amados. O povo se levantando, mas novamente se apostatando da lei mosaica, da lei de Deus, do Deus verdadeiro, para adorar outros deuses, para seguir os seus rituais, as suas prostituições, e com isso vinha a punição e vinham as consequências sobre o povo de Israel. Amados, olha o que nós temos aí. O que o livro de Juízes revela? Justamente o quê?
Foi falado aqui pelo nosso querido e amado Carlos aqui, que tudo aponta para quem? Para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento é o cumprimento daquilo que aponta lá no Antigo Testamento. Fala de Jesus. Até no livro de Juízes nós vamos ver quem? O nosso Jesus. Ou seja, o verdadeiro juiz. O juiz que de fato liberta o povo, que julga com seriedade, que julga com retidão. Diferentemente dos juízes que estavam sobre Israel, Jesus é um justo juiz. Abimeleque, por exemplo, que foi levantado como juiz, ele libertou o povo. Segundo a história, vamos ver que ele oprimiu mais o povo. Em vez de libertar, ele oprimiu. E o povo se rebelou contra ele, e ele foi puniu a cidade, a tribo de Siquém. Mas, de repente, o que ele não esperava, passando em um determinado lugar, uma mulher, de um alto de uma torre, ela joga lá de cima uma pedra de moinho, e cai na cabeça de Abimeleque, e ele morre. Um juiz que foi levantado, mas que não foi digno de imitação. Foi um juiz que oprimiu ao povo. Nós temos, por exemplo, Baraque, que era para ser um juiz para estar de frente do povo, libertando o povo, mas ele falou o seguinte: eu não vou para a guerra sozinho, não. Não vou mesmo. Estou aqui para julgar, para dar assistência ao povo, mas eu só vou subir a guerra se Débora for. Olha que interessante. Cadê os homens corajosos, né? Eu vou, mas se minha esposa for. Ele é corajoso, desde que a esposa esteja junto. Se a esposa recuar, ele recua. Mulheres valorosas, nós temos no Novo Testamento, também temos no Antigo Testamento, conforme Débora. Só que tinha um detalhe, Baraque tinha razão. A luta era um pouco desigual. Conforme os estudiosos dizem, essa época, a época dos juízes, é uma época, a idade do ferro, onde que já tinha os cavalos, que poderiam vencer muito bem os cavalos dos inimigos. Só que ele esqueceu de uma coisa: quem dá verdadeiramente o livramento e a libertação ao povo de Israel, não era necessariamente o juiz, mas era o Deus que havia levantado o juiz para dar libertação ao povo. E o exército inimigo, o que acontece com o exército inimigo? Os cavalos deles, os carros deles, vão se atolar. Cícera vai fugir junto com o seu exército. Parece que ficou mais fácil de vencer a guerra. Deus levanta novamente alguém, aonde que Cícera falou o seguinte: eu vou descansar aqui, que é um povo que compartilha, né, que é amigo dos cananeus, então eu vou descansar aqui, tranquilamente. Só que ele não sabia que aonde ele estava se hospedando, descansando, era alguém que era simpatizante dos israelitas. Ele morreu. E Débora faz aquele cântico maravilhoso, que Deus dá a vitória ao seu povo sempre, e ela vai exaltar a Deus. Ela não vai tomar a glória para si, até porque não foi ela que foi lá e ficou a estaca sobre Cícera, foi uma outra pessoa, e ela vai atribuir a glória a Deus. Mas foi uma grande juíza, alguém que Deus levantou para dar libertação a Israel. Voltando aqui no caso de Sansão, por um momento ele vacilou. Ele era para guardar o povo, libertar o povo dos filisteus. Por um momento ele vacilou. Mas olha que interessante. Ele fala: Senhor, eu sei que eu pequei. Eu sei que eu errei contra o Senhor. Mas dai-me novamente uma chance. Dai-me novamente a força. E ele vai vencer e vai derrubar as colunas e vai matar os filisteus. E se diz a história que ele matou mais na sua morte do que em vida. Será que ele foi para o céu? Não foi? Alguém diz: não, ele foi um suicida, então ele não pode, ele foi para o inferno.
Outros dizem, não. Segundo a história, era um ato de heroísmo. Como um ato de heroísmo, ele não estava necessariamente se suicidando. Ele estava destruindo, ele estava vencendo o inimigo. E para vencer o inimigo, ele teve que se sacrificar para a vitória do povo. Amém? Cabe a cada um, estudioso, analisar se ele foi absorvido, se ele foi salvo ou não foi salvo. Mas foi um juiz que, de alguma forma, cumpriu o seu propósito, que era libertar o quê? O povo de Israel do seu inimigo, que era os filisteus. Então, vamos ver, amados, no livro de Juízes, que cada juiz que foi levantado teve que vencer uma nação inimiga, diferente. Amonitas, edomitas, cananeus, filisteus, vários diferentes. Mas em todas as épocas que o povo se arrependeu, o que aconteceu? Deus deu o livramento ao povo porque eles estavam buscando em Deus. Amado, olha aí no slide, por favor. Juízes, 13 juízes, vários. Sei que está um pouco difícil de ler, amém? Bimeleque, Jefté, Lom, Abidom, Sansão, vários juízes que foi levantados por Deus para livrar o povo de Israel. Olha só, a região de Israel, onde eles estavam habitando em Canaã. Em um lado temos vários juízes, em outro lado, outros juízes. Significando o quê? Que cada juiz estava em sua determinada terra, ou tribo, ou parte, liderando o povo. Alguns por pouco tempo, alguns por 20 anos, 40 anos, outros rápido a atuação deles. Quanto mais o juiz foi infiel, não fez de fato o que deveria ser feito, como poderia ser feito, a sua história é mais longa. Já o juiz que foi mais bem sucedido, que teve uma história mais louvável, vamos ver que no livro de Juízes vai se destacar e vai se desenvolver uma história ainda maior. Amém, amados? Amém ou não amém, irmãos? Amém. Ninguém foi arrebatado não, né? Maravilha. Então, vários inimigos vizinhos de Israel no Antigo Oriente, Oriente Médio. Amém? Olha só, que nós temos aí também a realidade do livro de Juízes. Cada qual fazia o que era melhor aos seus próprios olhos. Olha que interessante. Isso tem a ver com o que do nosso tempo? Relativismo. Cada um faz o que acha melhor. Meu amado, o que o Senhor acha correto é para o Senhor. Para mim, eu faço o que é correto para mim. Interessante que vamos ver que para louvar, servir a Deus, eu não posso necessariamente fazer o que eu bem entendo, o que eu bem quero. Já percebemos no livro de Juízes, que para agradar o Deus de Israel, tinha que andar conforme a lei mosaica. No Novo Testamento, para agradar ainda o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, nós temos que andar segundo a nossa vontade, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Então, o relativismo, na verdade, mais leva ao povo a se desviar da vontade de Deus do que agradar ao Senhor. Sansão foi atraído, conforme nós já dizemos aí, e por uma questão de prazer, deixou de focar naquilo que ele deveria fazer. É o que nós chamamos hoje de hedonismo, que alguns dizem assim, irmão, eu vou reunir aonde eu acho melhor, onde eu me sinto bem. Eu não faço ou não estarei em lugar nenhum onde eu me sinto mal, porque eu quero estar bem comigo mesmo e bem aonde eu quero estar, o tempo todo eu quero estar bem. Essa busca do prazer é tão grande, tão séria, que quando o pastor diz assim, irmão, esse caminho não é bom, necessário um conserto, necessário andar por aqui. Ele fala, então eu vou para outra igreja, porque eu quero fazer aquilo que me agrada. Essa busca do prazer é justamente o que aconteceu no livro dos Juízes também, em buscar aquilo que agradava a si, que era prazeroso para si, trouxe consequências muito sérias para Israel. Por último aí, nós temos um individualismo, aonde que, vamos ver na história dos Juízes, alguém fazendo o que bem entendia para si, ou seja, não quero saber da tribo de Benjamim, de Judá, de Levi, não, quero saber da minha situação. Isso trouxe consequências muito sérias. Então, o relativismo, o hedonismo, o individualismo, que nós já encontramos no livro de Juízes,
que está presente nos dias de hoje, isso tem sido muito ruim para a igreja de Deus no Novo Testamento. Amados, então temos Cristo, o nosso Jesus, no livro dos Juízes. Para finalizar o livro dos Juízes, vamos ver que Jesus, ele também se revela aí, como alguém que julga retamente, justamente. Amém? Essa é a situação da humanidade. Muitas das vezes está firme com Deus, na comunhão com Deus, mas logo o povo vai para a rebelião, se humilha perante Deus, busca perdão, Deus perdoa e volta novamente à situação. Quantos de nós, ou vários dos nossos irmãos, que hoje são entre nós, um dia desviaram, voltaram para o caminho do Senhor, desviaram novamente? A pergunta é, quantas vezes vamos perdoar os nossos irmãos? Perdoar sempre, irmãos. Assim como o povo de Israel, Deus perdoou. O texto é bem claro quando diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque Deus é um Deus bondoso, de misericórdia. Deus via que o povo se desviava, ia para um caminho errante, mas novamente Deus trazia o povo, perdoava o povo, levantava juiz para poder servir a Ele. Ou seja, olha as consequências de andar com outros deuses aí. Lições que este livro de Juízes deixa para nós, para podermos agora também meditar um pouco no livro de Ruth. Não devemos fazer o que achamos reto aos nossos olhos, mas sim buscar a vontade de Deus. Fazer concessões, só isso não tem problema não. Eu tenho que observar os grandes pecados. Os pequenos pecados Deus perdoa. Pecadinho, não tem nada de errado. O problema é os pecadãos, grandes pecados. Como se existisse pecadinhos e pecadãos. Isso trouxe consequências. Fazer concessões é muito ruim. Também é a lição que fica para nós, assim como no livro de Juízes. Deus usou pessoas que se consideravam pequenas, pessoas que de repente não poderiam dar vitória a Israel. Hoje podemos entender que Deus também usa pessoas que aos olhos humanos não parecem ser grandes pessoas. Amém, amados? Então esse livro de Juízes vai nos mostrar que o povo, perdendo o foco da lei de Deus, foram atrás dos outros deuses, pecaram, Deus levantou juízes. No final do livro, vemos que o povo ainda se desviava da presença de Deus, mas estava se levantando como se levantou Samuel. Isso nós vamos estudar em uma outra época, em um outro dia, sobre Samuel, um grande juiz que fez toda a diferença sobre a vida de Israel. Amém? Agora, amados, o livro de Ruth, um grande livro também, que se dá também no período dos juízes, mas especificamente esse se entende na época de Sansão. Interessante que essa história linda e maravilhosa que é o livro de Ruth, ela entra em conflito com a história triste e lamentável que está em Juízes. Enquanto em Juízes vemos uma decadência do povo de Deus, no livro de Ruth nós vamos encontrar alguém que era pagã, gentia, agradando o nome de Deus. Também se atribui, segundo a tradição judaica, a Samuel, a autoria deste livro, que vai de Belém a Judá. O que acontece? Nós temos esse contexto histórico aí, esse contexto geográfico. Noemi, seu esposo, que estavam em Belém, vão para Moabe. Só que depois eles vão retornar, não todos, lógico, vão retornar para a sua terra. É uma história muito linda, amados, quando vemos a história de Ruth, que vai tratar de um amor até mesmo de Deus. Uma história que vai mostrar que Deus, Ele queria salvar, já no Antigo Testamento, os gentios, os estrangeiros, povos que estavam fora de Israel. Uma história linda e maravilhosa, que muitas das vezes, quando alguém vai casar, lá no seu convite de casamento, coloca: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Uma história linda e maravilhosa, mas muitas das vezes nós não meditamos em o contexto. Então o propósito deste livro é mostrar também
que no período dos juízes, aí da escravidão, período das trevas, há uma história linda, e essa história linda é de alguém que vai entrar para a genealogia de Jesus. Interessante que, por costume judaico, na genealogia, geralmente se aparecia o nome do homem, e não da mulher. Mas na genealogia de Jesus, tem duas mulheres. Quem sabe? Raabe e Ruth. Eram israelitas? Não. Duas estrangeiras. Duas fora. Mas que se converteram. Que entraram para a história de Israel, para a história de Davi, para a história de Jesus. Olha que interessante. Deus pega alguém lá de fora, que nós não damos valor, que nós não valorizamos, e Ele traz, Ele muda a história, e coloca na história do seu povo. Quantos que entraram para a história de Deus? Olha que bênção. Então este livro vai tratar da história maravilhosa, que é a história de Ruth. Temos aí a divisão, um esboço do livro de Ruth, esse livro tão maravilhoso, que fala sobre a morte de Elimeleque e seus dois filhos, quando eles estavam lá na terra de Moabe. Nós vemos que Noemi, ela diz, olha, eu vou voltar, conforme está aí nos capítulos, eu vou voltar para a minha terra. As duas noras voltaram? Não. Só Ruth que falou, olha, eu quero voltar contigo, eu quero servir ao seu Deus, e ela era moabita. Lembrando que os moabitas eram descendentes de Ló com a sua filha, que foram habitar na região da Transjordânia, os moabitas, povo que foi até amaldiçoado, conforme vamos ver na lei de Deus em Deuteronômio. Só que essa mulher, mesmo tendo uma maldição sobre o seu povo, devido ao incesto, aquilo que a filha dela fez, a filha de Ló fez, ela escapou da maldição quando ela decidiu se converter ao Deus de Israel. O que isso nos mostra? Que a verdadeira quebra de maldição, amados, não é aquela que se faz com descarrego, com sal doce e tudo mais. A verdadeira quebra de maldição é quando nós dizemos, Senhor, perdoe os meus pecados, eu estou na sua presença, já neste momento, toda maldição contra nós, ela é lançada por terra. O livro de Provérbios é bem claro quando diz que na casa dos justos habita a bênção do Senhor e não a maldição. Na minha casa habita a bênção de Deus, amém? E a sua? Feliz é a nação, feliz é a família que tem Deus. Então ela, ao querer seguir o Deus de Noemi, o Deus de Israel, ela vai com isso quebrar a maldição que estava também sobre ela, pois ela vai seguir a sua sogra, ok? Ela resolve ficar. Alguns dizem, eu quero distância da minha sogra. Ruth foi sábia. Eu não quero ficar longe da minha sogra, não. Eu quero ir com ela. Ela sabe o que fala. Ela sabe o que pensa. O Deus dela é verdadeiro. Interessante que vemos que no livro de Juízes, o povo deixava o Deus verdadeiro para ir atrás dos deuses pagãos, dos balaíns. Vamos ver que Noemi e seu esposo, seus filhos, vão para a terra dos moabitas, só que eles resolvem voltar. Olha que diferença do povo de Israel. Resolvem voltar. E para Deus é louvável quando o seu povo diz, olha, eu errei, eu pequei, mas eu quero voltar, eu quero retornar para a casa de Deus, eu quero retornar da onde eu nunca devia ter saído. Que história linda que é o livro de Ruth. Então, temos a história entre Belém e Moabe, essa história onde vai envolver o livro de Ruth, a história de Ruth e sua esposa aí. Olha que interessante, amados. Personagens principais, Elimeleque e Noemi, seus filhos Malom, Quilom. Aí temos também, do outro lado, Noemi e Ruth, ok? Que as duas vão, de repente, de uma certa forma, tomar conta da história do livro de Ruth. E temos Boaz, o resgatador, ok? O que é o resgatador, amados? Segundo a lei do levirato, conforme Levítico 25 e Deuteronômio 25, nós vamos entender que a lei do levirato
é quando o parente mais próximo, ele resolvia comprar a terra, até mesmo dar continuidade à linhagem do seu parente. Para que o seu parente não viesse cair no esquecimento, o parente mais próximo casava com a viúva para dar continuidade. Mas lá em Moabe, não tinha como fazer isso. Quando eles retornam para a terra de Belém, nós vamos encontrar essa história linda, que Boaz vai achar graça em Ruth e vai aceitar ser o resgatador, e para ser resgatador, tinha que ter condições financeiras para comprar, dar liberdade, fazer o que for necessário. E aí vemos que Boaz e Ruth vão dar a luz a quem? Obed. Depois temos Jessé. Depois temos Davi. E a genealogia segue até chegar a Jesus. Mostrando que o Deus de Israel, que havia criado os céus e a terra, estava ainda no controle de Israel, mesmo Israel tendo pecado várias vezes, na decadência espiritual por causa dos cananeus, dos deuses pagãos. Então Deus levanta Boaz, Deus levanta Ruth, para aí dar continuidade à genealogia, ok? Amados, então temos aí também a definição dos nomes. Elimeleque, o meu Deus é Malom, Quilom, morte. Ai, mulheres, Noemi, agradável. Depois, quando ela retorna para a sua terra, ela não quer mais o nome de Noemi. Devido à tristeza que ela conseguiu lá na terra de Moabe, ela volta para a sua terra e diz, olha, eu quero que me chame agora de Mara, amarga, porque perdi meu esposo, perdi os meus filhos. Só que Orfa é a teimosa, né? A nora teimosa que não quis voltar, preferiu ficar em Moabe. Já Ruth, é chamada de amiga, símbolo de amizade, ela diz, olha, Noemi, eu e você estamos sozinhas, mas eu vou estar contigo. Quando nossos esposos, os cônjuges estavam aqui, a gente estava junto. Agora que a situação apertou e está difícil, nós estamos juntos. Daí vem a recomendação de Paulo, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É muito fácil. Quando o irmão diz, olha, vem na minha casa, vamos agora comer aquele churrasco abençoado. Mas é bem difícil quando o irmão diz, olha, na minha casa não tem churrasco. É motivo de choro. Aí o irmão diz, não, hoje não dá para mim não, irmão, eu estou cansado, tenho uma tarefa, tenho um compromisso. A recomendação bíblica é essa, é fazer igual Ruth, é ficar, é estar junto, é dar forças, porque no momento anterior, no momento de alegria, estavam todos juntos, porque agora, no momento da dificuldade, não está junto também, amém? Então é necessário observar esse ponto aí. Aí já vemos desde já, amados, Cristo também no livro de Ruth. Olha que interessante, Boaz é o parente mais próximo, o que vai resgatar a Ruth, tipificando quem? O nosso Cristo, o resgatador, aquele que estava no céu, mas se encarnou, se esvaziou-se a si mesmo, tornando o nosso parente mais próximo. E ele nos comprou, não foi com dinheiro, não foi com pedras, algo que perece, não, foi com seu precioso sangue. Olha que interessante. Essa história linda de amor entre Boaz e Ruth vai tipificar o que Cristo faria no Novo Testamento, que ele ia resgatar, que ele ia redimir o seu povo, ou seja, ia tirar o seu povo da escravidão, ia tirar o seu povo de uma situação lamentável. É igual o caso de Ruth. Se ninguém viesse resgatar ela, ela ia ficar sozinha naquela situação lamentável. Mas Deus havia preparado alguém para poder resgatar Ruth. Interessante que ela vai dar continuidade, como já falamos, e vai entrar para a genealogia de Jesus, porque ela foi comprada por alguém. Isso já mostra justamente o que nós vemos no livro de Juízes e de Ruth. No livro de Juízes temos uma decadência espiritual,
Mas no livro de Ruth, nós temos alguém que quis seguir o verdadeiro Deus. No livro de Ruth, nós temos alguém que cai, que perece, que se perde. Mas no livro de Ruth, nós temos alguém que se levanta, temos alguém que é resgatado. São 2 livros maravilhosos, que valem ser lidos e relidos, porque tem histórias lindas e maravilhosas para se aprender. Amém? E essa história dos juízes, período dos juízes, vai continuar também no livro de Samuel, como já falamos. Que Deus abençoe, amados. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, pela confiança e também pela bondade dos irmãos em nos ouvir. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, né? Maravilhoso nós aprendemos a palavra do Senhor, né, irmãos? Eu creio que os irmãos foram muito abençoados com essa palestra, amém? Glória a Deus. Nós temos aqui muitos cultos, oferecimento de culto em ação de graça, né? Eu vou ler aqui alguns oferecimentos e também alguns avisos para nós encerrarmos, né, o culto nessa noite. Culto dos novos convertidos, toda quarta-feira, às 19h30, no salão de festa. Esse culto, eu estou sabendo que é uma bênção, aqui tem até 2 avisos, já vi 2 avisos aqui. E agora, né, os oferecimentos de culto em ação de graça. À medida que eu for lendo aqui, os irmãos venham aqui na frente, né, para nós orarmos. Wilder Clay e a família pedem oração por sua mãe, Sueli, que está internada há uma semana, né, com infecção. Vamos orar pela mãe, né, a Sueli. Ora, culto em ação de graça, pelo aniversário de Juliana. Ela escreve, nosso tesouro, herança do Senhor, quem oferece, Aline Arthur Magno. Pode vir aqui na frente. Culto em ação de graça pela passagem de mais um aniversário de matrimônio. Quem oferece é Carlos Alexandre e Cristiana. Aqui ele escreve, em meio à crise, o Senhor abriu uma porta de emprego para meu primo. É o Ralph, né, que agradece ao Senhor. Vem aqui na frente, Ralph. E aqui, irmãos, nós temos também um oferecimento aqui em ação de graça, né? O Nelson Moreira, ele oferece o culto em ação de graça, né, pelo seu período que ele passou aqui no Projeto Vida. Que Deus abençoe. Pastor, o senhor quer ler aqui a mensagem que ele escreveu aqui e também já orar pelo final aqui. Aleluia. Pai do Senhor, queridos, justificando a minha ausência aqui no período do culto, estava numa reunião com a liderança da juventude geral e local. Eu, Neilson Moreira, ofereço a Deus este culto em ação de graça, por concluir no dia 19/2, 6 meses de tratamento no Projeto Vida. Quero agradecer ao pastor Eduardo e toda a equipe do projeto pelo carinho e atenção dispensada à minha pessoa, bem como a promotora que me trouxe para este projeto, está cuidando de mim com tanto carinho e dedicação. Peço à igreja que ore por mim, para que eu possa chegar aos 9 meses, concluir o tratamento, com maior êxito nesse processo de tratamento. Que Deus abençoe a todos vocês que estão ajudando e contribuindo com o Projeto Vida. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, nós vamos encerrar. Só lembrando aos irmãos que domingo eu esqueci, deu um branco, irmãos. Sábado é a abertura do Congresso de Carnaval. Há 15 anos nós fazemos um grande congresso no Carnaval. E nós vamos começar aqui às 18h30 com um culto maravilhoso na presença do Senhor. O pastor Jean Max, do Rio de Janeiro, vai ser o preletor sábado e domingo. E segunda-feira, preste atenção, segunda-feira vai sair um ônibus aqui da porta da igreja para levar os nossos evangelistas, os verdinhos, que não têm carro, que não vão de carro. Vai sair um ônibus e os carros também, os irmãos que não sabem onde é. E nós vamos para Bela Aurora. Nós vamos fazer um grande culto na praça de Bela Aurora. Nós vamos ganhar almas para Jesus ali, irmãos. Jesus vai curar pessoas, vai ser uma bênção. E você não pode ficar de fora. Nós não vamos nos retirar, nós vamos avançar em direção às almas perdidas. E pode ir na bênção, não tem perigo. Nós já fizemos o evento em cada lugar, irmão, que você nem imagina.
E Deus sempre nos honrou ali. Amém? Então vai ser na segunda-feira. E na terça, pastor? Na terça, avisando que o ônibus vai sair daqui a partir das 14 horas. 14 horas o ônibus vai sair daqui. Quem vai de ônibus? 15 horas nós vamos nos reunir na praça para sair para evangelizar. Pegamos o mapa do bairro e cada equipe de cada congregação vai estar responsável por ruas, por evangelizar aquele lugar, para ninguém ficar batendo cabeça, ok? E à noite, na praça, um grande culto, já contratamos o trio elétrico, vai ser uma bênção, amém? Na terça, no mesmo horário, o ônibus saindo daqui, em direção ao Jockey de Itaparica, nós vamos inaugurar a nossa nova igreja com o culto na terça de carnaval. E nós vamos evangelizar Vila Guaranhuns, que é um lugar muito perigoso, que precisa de Jesus, Nova Itaparica e Jockey. Nós vamos invadir aquele lugar com os verdinhos. Inclusive, quem não tem a camisa ainda, chegaram as camisas. Inclusive para crianças de colo, bebê, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 anos. Para todo mundo. E nós vamos estar evangelizando na terça-feira de carnaval, no mesmo horário. E o culto às 18h30, inaugurando a nova igreja, um galpão gigante que nós alugamos, porque o lugar que nós estamos não está comportando mais. E vai ser uma benção. Amém? Conto com todo mundo, orando e participando. Evangelismo está no DNA da ADNV, irmão. Está no nosso DNA, está no sangue. A gente não fica escondido com medo do mundo, não. O mundo jaz no maligno, mas Deus está conosco para nos dar a vitória. E eu conto com vocês, não só orando, mas participando, em nome de Jesus. Vamos orar por essas bênçãos que estão aqui. Parabéns aos aniversariantes. Deus abençoe nosso irmão que recebeu a bênção também da porta de emprego, a todos. Cadê o abençoado? Isso, vem cá, meu jovem. Mais um pedido de oração. Vamos orar. Will de Clay, o Clay, né, irmão? Família, pede oração por sua mãe Sueli, que está internada uma semana com infecção urinária. Vamos orar agora. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, pelo ensino que foi liberado para o teu povo, pelo alimento espiritual que a tua igreja recebeu. A minha oração é que o Senhor possa fazer com que nós andemos em obediência à tua palavra. Nos ajude com a tua graça. Só o Espírito Santo do Senhor para nos fortalecer, para vivermos os teus planos, os teus projetos. Abençoe esses irmãos que estão cultuando em ação de graças, que estão aqui agradecendo ao Senhor. A gratidão está na vida dos nossos irmãos, e isso é maravilhoso. Abençoe também, ó Deus, a tua serva, que está internada, a irmã Sueli. Dê a vitória, Pai. Opera grandemente, que ela possa ter esse problema solucionado. Toda infecção, nós repreendemos em nome de Jesus. Também oramos pela irmã Julie, que passou por uma operação, que o Senhor esteja dando uma plena recuperação, e seja uma bênção, em nome de Jesus, amém. Só dar uma orientação, quem não veio domingo, e não assistiu em casa, o primeiro culto, pela internet, assista. Tivemos 5 conversões de uma criança pregando a palavra, as crianças louvando, uma coisa linda, assista, vai ser uma bênção, amém? Dê uma olhadinha lá que vale a pena. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam, amém. Vão na paz do Senhor, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.